amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O soneto de Luís Vaz de Camões, nesse trecho, traz todo o conteúdo desse episódio, que mais uma vez me deixou um bom tempo pensando sobre o amor. Ah, o amor! Sentimento que nos eleva e derruba, e nos transforma em anjos e demônios. Quem nunca? Rose, eu fiquei pra lá de emocionada vendo a intensidade dos sentimentos do Suon. Que vontade de entrar na história e correr para abraçá-lo e chorar junto com ele para que o desabafo pudesse aliviar o seu coração tão doído. Parece que estamos imersos nas cenas. Se existem formas de se apaixonar, com certeza nosso querido professor de matemática conhece todas elas. Xaxá, ele conhece e soube o momento certo de marcar presença. Tudo a custo de muita coragem. Sentimentos opostos e fortes passaram pelos olhos, semblantes e atitudes de Suon. Ele é intenso e Euno sabe dar vida a um personagem que ama incondicionalmente. Que presente poder assistir e rever os detalhes que não nos escapam. Afinal, são os detalhes que mais importam no amor. Dé, eu sou muito emotiva e a cada momento desse episódio senti meu coração sendo tocado de uma forma bem forte. Concordo com as meninas quando dizem que o amor não mede distância. O amor transforma todos nós. Ninguém pode escapar à forma de um amor verdadeiro e que move o mundo. Só Yeon age movido pelo seu amor e ainda que aparentemente sem sucesso, ele começa a mexer com o coração de Rainá. Siwon não estava preparado para tantas mudanças em Rená. Ele nunca imaginaria que todos simplesmente esquecessem de seus sentimentos, que envolveram o amor dos dois. De fato, qualquer um desistiria de lutar sozinho. Nem mesmo Yu, seu sobrinho, se lembra do quanto ele e Rená estavam ligados. Ciúmes, raiva, dor, tristeza, frustração são as emoções que ele sofre por amar. Mas seu coração não desiste de demonstrar até mesmo em palavras claramente como Rená é dona de seu coração. 저 선생님 좋아해요. Somente Minjia não é afetada pelo esquecimento, nem do passado distante e nem do passado recente. Ela que deveria ser a mais sofrida de todos, ao contrário, trabalha pela verdade e não esconde isso de ninguém. Acredito que ela será a grande reveladora de toda a verdade por trás da sua morte do passado e dos verdadeiros culpados. Que mulher forte e obstinada, mas acima de tudo, movida pela força do bem. Rená, mesmo com seu temperamento doce e caloroso, se mostra fria e distante de Suon. Nem ela mesma entende. Em muitos momentos temos os papéis invertidos. Ela age como ele e vice-versa. Chega a ser irônica essa mudança. 챙겨보도록 하겠습니다. 제 건강은 제가 챙기겠습니다. 그러셔야죠. 어떻게 뭐 식사는 잘 챙겨 드시고 계세요? 제가 고기라도 사드릴까요? 고기에 소주 한 잔. 식사는 챙겨 드세요? 이따 저녁에 고기에 소주 한 잔. Ela se sente intrigada por ver seu calendário marcado em uma data especial para eles. E isso é motivo de hesitação e dúvidas quanto ao seu namoro com Buil. Mesmo sem lembranças, as sensações de pertencimento dela por Suon é muito forte. E mais uma vez, vemos a força do amor presente. 기억. 아, 그게 제가 선생님 달력을 우연히 봤는데 그날 제 달력에도 소액한다고. Para um ser que há muito tempo planeja, gente, vingança movido por um ódio que nada mais é do que um amor ao contrário.
Boyun é maquiavélico. Que espírito cruel, gente, habita esse tigre. Nem mesmo seu amor do passado consegue tocar esse coração pesado e carregado por sentimentos tristes e maldosos. Manipulador, cruel e infeliz. Prisioneiro de uma dor que só causa ainda mais perdas, infelicidade e solidão. Suas atitudes que enfrenta Soyun de forma mesquinha e torpe e lamentável, e talvez o seu castigo é jamais amar de verdade. Muitas, mas muitas emoções estão por vir. Temos que preparar nosso coração. Sabemos que o amor verdadeiro vence e sempre vencerá, desde que o mundo é mundo, em qualquer lugar do universo. Mas, em muitos momentos desse episódio, vi fatos que muitos de nós já vivemos e me identifiquei e revivi dramas que marcam e marcaram o coração. O amor move o mundo e que seja sempre na direção da luz. O lado humano sempre será o resultado do amor. Amor que nos faz ser melhores, amor que aquece o coração, amor que respeita, amor que acaricia, amor que vence e une. Uma coisa que eu tenho certeza ao assistir essa história: o amor nunca será esquecido. Ele entra no coração e na mente de forma definitiva, e é isso que nos faz ser melhores. Aprendemos que qualquer que seja a dificuldade, teremos no amor a força necessária para superar qualquer barreira. As dificuldades sempre virão, fazem parte da evolução de cada ser. Cabe a nós a perseverança em acreditar que o coração pleno é o melhor caminho para amar e ser amado. Muitos de nós se sentem fracos e prontos a fugir e desistir. Mas o amor, gente, nos mostra que somos poderosos e que a cada dia nosso coração se alimenta e se fortalece pelo que temos de melhor. Nossa fé, nossa bondade, espiritualidade e certeza da felicidade. Aroá, seguimos nossas análises do episódio mais recente e separamos muitos lencinhos na tentativa de secar as lágrimas. Não tivemos muito sucesso, pois a cada cena ficamos com o coração sofrido diante da intensidade dessa história que tem mostrado o lado amargo do amor. O episódio 13 não seria diferente de todos os outros. Por ser o penúltimo episódio, temos quase todos os mistérios do passado revelados. Que cenas, que personagens, que trama. Estou tentando encontrar em que momento me emocionei mais. Tantas foram as questões passadas que nos levaram ao presente narrado pela história. Se eu já admirava o Suwon antes, vou te falar que agora eu estou completamente apaixonada por ele. Como seu espírito protetor e fiel consegue se manifestar em cada gesto. Mesmo se sentindo perdido, ele permanece firme em esperar pelo seu amor. Que história de amor! Falamos sobre isso na análise do episódio 12, mas agora no 13 tivemos a plena certeza da força do amor de Siwon e Renan. Um amor que, conforme o próprio tigre, não importa o que se faça, eles se reencontram e se amam novamente. Seria isso um crime? Em muitos momentos essa fala é dita: seria uma bênção ou uma maldição? É impossível, gente, não refletir sobre a trajetória desse amor que sobreviveu ao tempo, às diferenças e às maldições. Rainá, gente, se sente dividida e ao mesmo tempo intrigada sobre o que sente de verdade por Soyeon. Como ela resiste? Como ele se controla e não conta a ela e grita o que tem passado? De fato, vemos a renúncia dele, a sua escolha e de maneira resiliente e firme falar diretamente sobre o que sente.
mas ao mesmo tempo se afastando para esperar que ela se recorde e reencontre as peças que faltam para completar o quebra-cabeça do amor passado e do presente. Uma personagem mais do que marcante e que praticamente conduz a trama da história é Minjá. Sua nobreza não está no título que carregava no passado, mas em seu espírito elevado que, por amor, fez suas escolhas e coloca a todo momento o outro como prioridade e não a si mesmo. Ficou pensando que ela, sim, é a verdadeira deusa da montanha. Ela, sim, sabe o que se passa no coração daqueles que estão ao seu lado. Ela é atemporal. Ela cuida, ela ama, ela foi sempre e será fiel aos seus amores. Sentimentos sombrios nunca passaram por seu lindo coração, mesmo tendo sido perseguida e injustiçada. Quando paramos para refletir sobre todas as aventuras de nossa Rená, no passado conseguimos nos colocar diante de uma improvável traição. Sim, ela acaba levando os soldados ao local onde sua senhora habitava, mas ela fez isso para sobreviver e proteger seu filho. Que mãe não faria da mesma forma? Não é possível julgá-la ou condená-la. Qualquer um, em sã consciência, teria feito o mesmo, tendo uma espada apontada para o seu pescoço e sabendo que dessa forma poderia proteger seu amor, o pai de seu filho, que seria morto na prisão. Seu único pecado foi proteger a vida da sua família. Totalmente emocionada quando lembro das palavras de Siwon à beira da morte. Eu era carinhoso com você? Você pode contar ao nosso filho que fui carinhoso? Que força de alma e espírito protetor ele demonstra, não se importando em ser um traidor de suas funções como soldado da guarda. Ele, com todas as suas forças, segura sua espada e a usa não para matar, mas sim para proteger e honrar. Esse homem do passado, que não matou ninguém, ao contrário, defendeu e lutou com seu coração valente e digno de usar uma espada, ressurge no futuro com o mesmo caráter e dedicação. Apaixonante. Se o amor intenso do tigre foi alimentado pela dor da perda e pelo sentimento de vingança, é da mesma forma liberado por conseguir saber quem de fato matou e quem de fato morreu. Agora é possível ver que as sombras de sua vingança se dissipam e que ele possa seguir seu caminho em direção à luz. Que o amor seja a melhor forma de ligação entre as almas afins. Que o amor seja o caminho de encontro, de liberdade e de elevação. No passado, no presente e no futuro. Que esse poderoso e inabalável sentimento sirva de bússola para orientar pelos caminhos da vida aqueles que se encontraram e se encontrarão através dos tempos. Saber que a verdade enfim se fez é outro ponto alto do episódio. Que alívio saber que nossos protagonistas não foram os vilões do passado. Ao contrário, eles sofreram as mesmas dores de perda e sofrimento. Ainda assim, na passagem de tempo, seguiram em busca do reencontro e do amor, esquecendo mágoas e tristezas, como almas que amaram e continuaram se amando. Seguiram sua jornada pelo tempo e espaço. Ver todas as memórias de Rená sendo recuperadas é lindo e nos aquece o coração. O abraço de reencontro dela e Siwon, que em nenhum momento hesita em protegê-la, superando seus traumas, é glorioso. O abraço dos dois é tão lindo como todos os seus beijos, e nós temos que levantar e aplaudir esse momento do episódio que nos deixa apaixonados. A certeza da força do amor verdadeiro é o resumo de todas as emoções que sentimos até aqui. Nos vemos em breve e não deixe de se inscrever, comentar, assistir aos episódios do nosso podcast. Ativem as notificações pelo sininho.
compartilhe nas suas redes sociais. Annyeong. 안녕. 감사합니다. Ansiosamente nos revemos na análise do episódio final, em que sabemos, gente, que será completamente perfeito. Estou preparando para todas as emoções que fecharão essa história perfeita e encantadora. Falta muito para quarta-feira? Tô contando os dias, segurando a expectativa de um episódio final espetacular.